Boa tarde, bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje temos o prazer de receber Ricardo Duarte, treinador da época passada do Gnistan. Perguntei já, Ricardo, como é que estás? E queria perguntar também como é que foi a experiência por esta passagem na Finlândia. Olá, obrigado pelo convite. Antes de mais, estou bem, estou de férias neste momento. Época passada nos mercados nórdicos significa que acabei há 15 dias atrás. Portanto, neste momento estou ainda aqui a gozar um pequeno período de férias. Como é que foi a experiência por lá? Foi positiva. Além do frio. O frio não foi muito, porque eu vim-me embora, agora que o frio começa a intensificar, não é? Foi bom, porque eu fui em agosto, eu fiz 3 meses só, fui apanhar a equipa em penúltimo lugar na classificação, fui tentar salvar a coisa e correu bem, portanto, houve ali esse sucesso que era o objetivo imediato da equipa. Sim. A nível da qualidade da equipa e da qualidade da segunda liga finlandesa, que é a realidade do Gnistan, há ali potencial, equivale-se à nossa, o que é que sentes ali na... É um bocadinho abaixo da nossa segunda liga, eu diria que melhores equipas da CPP, as melhores, Sim. sei lá, aquele grupo que disputa para subir à segunda liga, por exemplo, tinha um lugar naquela liga, portanto é mais ou menos aí esse nível. Portanto, metade de baixo da tabela da segunda liga ou equipas de cima de CCP, mais ou menos por aí. Ok. A nível da qualidade dos jogadores, vocês trabalham muito com ali à contratação ou trabalham muito com formação? Qual é que é? Há de tudo, há de tudo. Embora no caso do clube onde eu fui trabalhar, a formação não produz tanto como deveria. Existe, mas é um clube da zona de Helsínquia, não sei, se calhar as pessoas não têm muita noção, mas a Helsínquia, que é a capital, é mesmo ao sul do país e congrega a maior parte dos bons clubes de formação. Portanto, é muito fácil tu arranjar bons jogadores jovens com talento na zona de Helsínquia, é muito fácil recrutar talento, embora depois também só jovens não chega para equilibrar uma equipa para a segunda liga, tens de ter experiência, mas também é fácil recrutar jogadores com experiência porque eu não sei bem a porcentagem, mas talvez 50% da população finlandesa se concentra ali naquela zona, porque é a capital. Exatamente. Portanto, o recrutamento não é difícil, é uma questão de fazer o trabalho de casa, como sempre, não é? Embora eu tenha aparecido num contexto diferente, portanto o plantel estava montado. Claro. E um dos problemas que nós tínhamos era mais o oposto, era um excesso de jogadores. Tínhamos 34 jogadores quando eu lá cheguei e uma das principais coisas que eu fiz foi limpar a casa, não é? Que é sempre uma coisa um bocado chata, tu chegas, tens que conversar com pessoas, tens que arranjar a sensibilizar as pessoas que algumas delas não estão no local certo e ajudá-las a encontrar um local onde possam florescer mais, digamos assim, para ser simpático, não é? Exatamente. É uma maneira simpática de falar de dispensas, não é? Mas no fundo é isso mesmo que tu fazes quando o jogador não se adequa. Obviamente não é por ser acima da média, os acima da média tu queres manter, não é? É normalmente aqueles que estão abaixo por alguma razão, pode ser de desempenho, mas pode ser também por outras razões, comportamentais, etc., não se enquadrarem naquilo que tu pretendes. E nesses casos tenho conversas francas, abertas, honestas, como eu prometo sempre aos jogadores, e disponível sempre a ajudá-los a encontrar um local onde eles possam ser felizes, porque o jogador de futebol tem que ser feliz a jogar futebol, não é? Exatamente. Passo agora aqui a bola ao Tiago para fazer a revisão. Queria agradecer ao Ricardo a sua presença aqui nas chazadas de bola. Ainda voltando aqui ao Gnistan, no campeonato finlandês há um limite de estrangeiros, né? Ou seja, tens sempre que planear o plantel também com estes limites, certo? Sim, para extracomunitários. Para extracomunitários tens um máximo, na segunda liga tens um máximo de 3 extracomunitários. Os comunitários são considerados como finlandeses, mas nesta regra dos extracomunitários, é uma característica interessante, é que a Finlândia, como todos os países escandinavos ou nórdicos, eles assumem um papel relativamente paternalista para os países mais desfavorecidos. Então eles têm uma lista muito longa de países, e, por exemplo, quase todos os países africanos,
pelo menos aqueles que são os mais pobres, e são quase todos, estão nessa lista, que são considerados, portanto, os jogadores não são considerados extracomunitários, os jogadores que vêm desses países, porque entendem que pode ser um incentivo ao desenvolvimento de melhores condições de vida para muitas destas pessoas, percebem? É um bocadinho esta a filosofia. Exatamente, exatamente. Ou seja, quase fica os extracomunitários para a América do Sul. América do Sul, Ásia, por aí fora. E, por exemplo, um dos problemas que eu tive que resolver era o facto de ter 4 extracomunitários no plantel, que é uma dor de cabeça grande, porque depois convocas um, não convocas outro, por exemplo. Eles podem estar inscritos ou não podem ser convocados, não é? Sim, na lista dos 18 só podes ter 3. Ok. E também a nível de competitividade do campeonato, achaste competitivo? Havia muita diferença das equipas de cima para as de baixo? Sabes, isto é típico na Finlândia, já na Primeira Liga, há 2 anos atrás trabalhei na Primeira Liga lá, o nível de competitividade é muito grande, qualquer equipa pode ganhar, empatar ou perder contra qualquer adversário. Claro que as de cima ganham mais vezes que as de baixo, mas isto acontece com alguma frequência. Porquê? Porque a diferença de orçamentos também não é tão grande como noutras ligas. Sei lá, na Primeira Liga Portuguesa tens 3, 4 equipas com orçamentos bem grandes e depois as outras assim, e outras muito pequenos, e em termos percentuais tens diferenças brutais. Lá não, os orçamentos também nunca são muito grandes nas equipas de cima e os de baixo são mais ou menos parecidos. Sim, as discrepâncias são menores. Isto cria ali alguma competitividade. Outro fator que cria também alguma competitividade é o facto das distâncias. Porque tu tens equipas, por exemplo, equipas boas que vão jogar, sei lá, 6, 7 horas de distância, onde não tens aeroportos e tens mesmo que ir de autocarro. A outra equipa chega lá, claro, vai no dia anterior, etc, tudo mais, mas chegam amassados. E depois outro aspecto é a existência de muitos relevados artificiais, que é típico nos países nórdicos. Há mais relevados artificiais do que naturais na liga, quer na primeira, quer na segunda, e isto também cria dificuldades de adaptação muito grande a quem está habituado à relva natural e vai ao artificial, ou vice-versa. E, portanto, isto são fatores que trazem aqui alguma, se quiseres, aleatoriedade e depois equipara muito os níveis de competitividade entre as equipas. Exato. E em termos de condições do clube, tem boas condições? Como é que são as condições aqui do Gnista? As condições no clube, se eu comparar com as condições que tinha no clube que trabalhei na Primeira Liga lá, são bastante piores, infelizmente, mas eu também tive a sorte de trabalhar num clube que tinha talvez as melhores condições. Quando fui para lá o estádio tinha 1 ano, tudo novo, não é? E depois ficámos mal habituados, esta é a realidade. Mas condições para trabalhar eram as normais, tínhamos o estádio onde podíamos treinar, porque era relva artificial e portanto podíamos treinar, e depois tínhamos um campo de treinos ligeiramente mais pequeno, mas suficiente para fazer treinos, onde eu gostava muito de treinar, porque tinha uma vedação e estávamos tranquilos e treinávamos grande parte dos treinos lá. Sim, condições para trabalhar, sim, tínhamos. E aquelas que não temos ideais, temos que as criar, não é? Que recriar, para, sei lá, não tínhamos uma sala de reuniões assim, ou um auditório muito, muito sofisticado, pá, às vezes fazemos reuniões no balneário, temos que nos arriscar e adaptar às circunstâncias, não é? Exato. E em termos do jogador finlandês, vês o jogador finlandês com potencial, já que a seleção neste momento tem dado bem ultimamente, que eles viram na Liga das Nações, agora estavam a voltar para subir quase à Liga A. Achas que tem um potencial e no campeonato, o jogador finlandês, como é que é? É mais físico, mais técnico? Se quiser, a seleção da Finlândia tem estado muito bem, não é? Eles subiram do C ao B e agora quase iam ao A. E olha, e ganharam a França num amigável uns dias antes de nós perdermos, não é? Exato. Por exemplo, embora a França tenha jogado ali quase como a equipa B, mas a equipa B da França não é assim tão má quanto isso. É sempre a França. É sempre a França. Não, a Finlândia tem, sabem, isto é algo interessante. Eu trabalhei na Federação Finlandesa também e havia um projeto de levar a seleção a um Mundial ou um Europeu, porque a Finlândia nunca tinha estado num Europeu nem num Mundial, apesar de ter tido jogadores muito interessantes, como o Litmanen, não sei se vocês Sim, Yaran Litmanen. Sim,
Sim, o Sami Hyypiä, capitão do Liverpool. Hyypiä, exatamente. Pá, nunca tinham ido nem estas seleções da altura do Hyypiä e do Litmanen, que chegaram a colocar muitos problemas, por exemplo, à seleção portuguesa na altura. Nunca tinham conseguido chegar a uma final, a uma fase final de um europeu, de um mundial. Isto era um projeto tão marcado na federação que eu vou-vos dizer que até a password do Wi-Fi era o World Cup. Para vocês terem uma noção. Eu estava tão focado. Então este é um sucesso que foi subejamente celebrado por toda a Finlândia mesmo. E um projeto, uma conquista muito merecida, porque tem sido um trabalho muito afincado. E depois os finlandeses têm esta característica, vocês sabem, não é? Toda a gente sabe, quando se fala em educação, em referência mundial de educação no mundo, pá, a Finlândia vem logo no topo, não é? É dos primeiros. O sistema educacional deles é realmente top. E eu sei porque uma das minhas filhas esteve lá algum tempo, numa escola, durante 1 mês e meio. Reparem, este crescendo da seleção finlandesa não é fruto do acaso, há um processo de reformulação muito profundo já iniciado há cerca de 10 anos. As seleções finlandesas de formação, sub-15, sub-16, sub-17, por aí fora, têm vindo a crescer de uma maneira muito grande, a qualidade de jogo deles e os jogadores que estão a aparecer agora. E isto é fruto de um processo educacional. Na Finlândia é assim, não se vai naturalizar não sei quantos jogadores brasileiros, é assim, é a natureza deles, é trabalhar a longo prazo, está nos genes, como se costuma dizer. E portanto, entretanto, não sei se me perdi da tua questão, Tiago. Não. Era da qualidade do jogador finlandês. Exatamente. Ok. Está a crescer muito. Eles olham muito para esta escola, se quiserem, mais do jogo posicional, embora tenham tido muitas influências da escola sueca, que é uma escola muito forte na defesa zonal, na defesa à zona. Mais recentemente eles têm mesclado muito bem estas ideias da defesa zonal com o jogo posicional, que é mais da Catalunha, etc., da seleção espanhola, tudo mais, mas eles querem beber muito de vários polos. Neste momento, nas seleções finlandesas, por exemplo, vê-se muito 2 grandes ideias. É a defesa zona, claramente, com princípios muito bem estabelecidos, em processo defensivo, e depois, e alta, o mais alto possível. Claro, quando jogam contra Portugal e contra a França, etc., tem que ser mais baixo, mas a ideia deles é quanto mais à frente, melhor. Depois, em termos com posse de bola, é jogo posicional, com construção a partir de trás, é um bocadinho isto que eles têm trabalhado, idealizado e que nós vamos pelos clubes de formação fora e começamos a ver, claramente. E, portanto, a qualidade do jogador, o jogador é naturalmente, o jogador, que nós costumamos dizer aqui, não é? Parafraseando o professor Manuel Sérgio, antes do jogador está o homem, não é? O homem finlandês, ou o jovem finlandês, é um jovem inteligente, fruto do sistema educacional deles. Portanto, o jogador é um jogador que coloca muitas questões no sentido construtivo, de querer saber. Eu lembro, na primeira época que lá cheguei, em 2018, como adjunto, os jogadores vinham no final das palestras fazer perguntas, eu fiquei assim, nunca tinha visto isto. São curiosos por natureza, genuinamente curiosos. O treinador tem que estar muito bem preparado para trabalhar com esta gente, não é? Apesar depois no início tem que se quebrar o gelo, porque eles têm mais dificuldades em interagir logo à partida. Não são como nós, aqui no sul da Europa, que tocamos e cumprimentamos e abraçamos, etc. E até nem dá muito jeito para combater as pandemias, não é? Mas nós somos muito assim. E eles não, eles lidam com estas coisas das pandemias há muito tempo e são mais distantes, por natureza. Mas quando quebram o gelo, e nós criamos estes momentos, são mesmo muito curiosos, muito disciplinados também. A regra é regra para eles. Eu tenho até uma história muito engraçada. Numa dessas palestras, quando estava lá nesse clube de Primeira Liga, no VPS, eu é que liderava as palestras de análise da própria equipa. Normalmente no primeiro treino a seguir ao jogo. E uma vez estava a querer... Eu vou dizer isto, para vocês vai ser super natural. Não, tranquilo. Porque vocês são portugueses. Eu estava-lhes a querer dizer, a regra existe para ser quebrada. No que é uma filosofia portuguesa. É a filosofia portuguesa, eu sou português, não é? E quando eu estou a dizer isto, não sei se... Eu acho que não foi um erro de tradução, nós falávamos inglês lá. Eu olho para a cara deles, sabem o que é ver aquela reação de...
epá, ninguém estar a comprar o que eu estou a dizer. Ei. É quando me cai a ficha e percebo, epá, eu estou na Finlândia, a regra para eles é para ser cumprida, não é para ser ultrapassada, nem contornada, nem criar uma coisa para ir para além da regra. Não, a regra é a regra, é para fazer. Ricardo, eles olharam para ti assim, olha, lá vem este português que mania de contornar regras. Verdade. Epá, a sorte, pronto, a sorte, a habilidade, a sorte, seja o que for, é que eu percebi aquilo no momento, epá, e reformulei, e usei outras palavras e deixei de usar a palavra regra no vocabulário e comecei talvez a falar de outras coisas, princípios, não sei, eventualmente. E eles perceberam a mensagem, não é? Mas tive que desmontar aquilo. Portanto, estas culturalidades fazem com que o jogador seja altamente disciplinado e seja muito fácil construir ideias coletivas. Exatamente. Basta explicar-lhes o que é para fazer e eles gostam muito de perceber o porquê e nós ganhamos os jogadores se explicarmos o porquê. Este princípio, em Portugal nós chamamos o princípio pedagógico da atividade consciente, não é? Nos manuais de pedagogia. Explicar o porquê, pá, agarra-os logo, porque eles são cognitivamente, pá, gente evoluída por causa do sistema de ensino. E esta capacidade de cooperar é muito interessante e é fácil trabalhar com o jogador finlandês a esse nível, porque eles gostam de trabalhar. O que é mais, se quiserem, o ponto talvez menos positivo é sob o ponto de vista mental, às vezes serem um bocadinho mais frágeis. Pá, nós somos muito guerreiros aqui, não é? Somos conquistadores, somos lutadores. Pá, e eles às vezes é preciso tocar os interruptores certos para os transformar nisso. Que foi uma coisa que eu acho que foi... não quero estar em autoelogio, mas acho que foi uma coisa que conseguimos bem agora nesta parte final da época, foi tocar nesses interruptores, e os interruptores são o orgulho pessoal de cada um, não é? Quando tocas nesses interruptores eles vão para a luta e morrem se for preciso. Mas é uma coisa que não é natural neles e também é social. Porquê? Porque a sociedade deles é espetacular. Eles não trabalham, têm subsídio de desemprego, não há desemprego no país, têm 2 anos de licenças de maternidade, têm um apoio à saúde, é o Estado Social no seu melhor. Portanto, não há dificuldade, qualquer jovem na Finlândia vai ter um emprego, vai ter a possibilidade de ter a sua família, a sua casa. Portanto, a vida é fácil lá, de ser conquistada. Cá é um bocadinho diferente, não é? Isso vê-se muito, por exemplo, quando tens no plantel jogadores que vêm da África, que têm a necessidade de lutar para conquistar as coisas, não é? Estão habituados a isso desde pequenos. E por isso é que eu gosto muito destes ambientes, destes plantéis heterogéneos, pá, é o melhor. Eu gosto muito porque depois uns influenciam os outros. Exato, e os exemplos de vida de uns, os outros conseguem ver e perceber-se melhor que as coisas não são assim tão fáceis, não é? Como é aqui na Finlândia. Mas gostas de dar exemplos concretos? Ou seja, utilizas um jogador, por exemplo, que tenhas mais confiança para chamar um bocadinho o grupo a ver, pá, estão a ver como é que é este jogador, veio da infância dele, aconteceu isto. Gostas de utilizar ou só casos muito peculiares? Eu não... Tendencialmente, por regra, eu não uso muito o indivíduo nas palestras de equipa, a não ser que seja para pôr para cima, não é? Ou para usar ou para modular, por exemplo. Mas às vezes a brincadeira, sei lá, tinha 2 jogadores brasileiros e a brincadeira da conversa da favela, do futebol de rua, etc., para estimular os outros, claro que vem com naturalidade, não é? Claro. É normal. Tiago? Olha, e em termos de experiências anteriores, estiveste no Vila Pouca, em Futebol 7, Vila Real, adjunto, também na Associação de Futebol de Vila Real, certo? Sim. Depois passaste para Sul, o Juventude de Évora e ainda treinador adjunto no Vitória. Como é que foram estas experiências, as que marcaram mais? Também conciliavas isto com a atividade de professor, certo? Sim. Como é que foi isto tudo junto aqui em Portugal, antes da aventura na Finlândia? Foi um percurso assim, um bocado não linear, não é? Um bocado aos zigue-zagues. A minha paixão pelo futebol é desde que nasci. E eu, quando fui estudar Ciências do Desporto, foi para ser treinador de futebol. Eu lembro até, tinha uma amiga na altura que me disse: mas vais para a universidade para ser treinador de futebol? Não precisas disso, fazer o curso na associação. Eu, na altura, achava que
aquilo faria parte do meu caminho, eventualmente, e que havia ali alguma relação entre a educação física, o desporto, estar um bocadinho mais fundamentado nas questões da fisiologia, da psicologia, e segui esse caminho, mas sempre com este objetivo. E comecei-me a envolver desde cedo, treinar os miúdos lá na zona de Vila Real, porque eu estudei no UTAD, em Trás-os-Montes. Aí tive a sorte de conhecer o professor Vítor Massaz, um formador de treinadores por excelência em Portugal e uma pessoa muito especial para mim no início desse meu percurso. E depois comecei a trabalhar também por estímulo dele nas seleções distritais da Associação de Futebol de Vila Real. E foi uma experiência logo nos meus primeiros anos espetacular, porque trabalhava com todos os escalões, como adjunto, era mais um dos assistentes, se calhar era o último dos assistentes, mas andava lá a aprender. E o facto de trabalhar com o sub-13, o sub-15, sub-17, sub-19, sub-21, era espetacular porque via como é que tinha que se ajustar o treino, a linguagem, a comunicação, como é que eles pensavam, quando eles começavam a ser júnior já a pensar na carreira, etc. Como é que isto era gerível também sob o ponto de vista do gabinete técnico da associação, a relação com os pais, depois com os agentes, com os clubes, tudo, entrar naquele mundo, não é? Entrar naquele mundo que tu, quando andas a correr atrás da bola, às vezes, e a dar uns pontapés, até te esqueces que existe este mundo. Depois tive uma experiência espetacular, que foi futsal. Fiz uma época como treinador de futsal. Fui convidado por uma pessoa amiga, que neste momento ele é um dos selecionadores nacionais, o Pedro Palas, selecionador nacional, sub-19, se não me engano. E fui adjunto dele, uma temporada cheia de sucesso. Subimos uma equipa da segunda à primeira, a divisão de futsal. Eu vim-me embora e nunca mais me liguei ao futsal. Portanto, foi uma época diferente. Mas foi uma experiência super, super rica. Primeiro eu aprendi imenso, e depois em termos de metodologias de trabalho. E hoje olho para o meu jogo, para o modo como modelo os jogos da minha equipa e vejo estruturas de futsal, que é uma coisa giríssima. Aliás, dei uma entrevista na Finlândia a um jornalista e estava-lhe a explicar lá no quadro portanto, uns losangos e a forma como eu queria a lógica montada da minha etapa de construção, e ele diz: mas isso é o que se faz no futsal. Sim, talvez seja. Portanto, há aqui algumas associações que foram feitas. E depois, então, é que fui trabalhar para o Alentejo, quando tive a oportunidade de iniciar no ensino superior, como professor de futebol na Universidade de Évora, em 2005, se não me engano. 2004, 2005, por aí, 2005, e depois então liguei-me lá ao Juventude de Évora, que é um dos dois clubes grandes lá da cidade, ao Lusitano de Évora, ao Juventude de Évora. Há lá uma rivalidade que é uma coisa muito saudável, muito saudável. Terrível. Nós sabemos que tirámos já o curso na associação. Tiramos o nível 2 lá. Ok. Aliás, eu estive ligado a esses cursos também, na origem da reformulação desses cursos, há muitos anos atrás, nesse período de 4 anos. Estive ligado à Juventude de Évora, primeiro a coordenar a formação, a treinar os sub-17 no Campeonato Nacional e a ajudar também como adjunto no sub-19. Depois, no ano seguinte, estive na antiga 2ª Divisão B, foi a equipa principal, como adjunto. E depois, então, vim para Lisboa, porque tive um convite da Faculdade de Universidade de Mana. Tinha começado o meu doutoramento na altura, eles precisavam de um professor de futebol e por alguma razão se lembraram de mim, e para mim foi um salto muito grande, como eu costumo dizer, foi do regional para a Premier League. E aceitei e fui trabalhar para ali, para um projeto muito interessante na Faculdade de Universidade de Mana durante vários anos, mas parei de treinar nesse período, e foi um período muito longo, cerca de 8 anos sem treinar. Mas o bichinho estava cá dentro, de tal maneira que a certa altura, já depois de terminar doutoramento, etc., várias coisas também na minha vida pessoal, me consegui reorientar e focar novamente, começar novamente a fazer os cursos de treinadores, voltar ao ativo, etc. E foi então que uma pessoa muito importante neste percurso apareceu na minha vida, quase por coincidência, que foi o Mr. José Conceiro, que me deu a oportunidade de integrar o staff no Vitória de Setúbal.
portanto na temporada 16-17, como mais um dos elementos do staff. Tínhamos um staff bastante longo e para mim foi uma experiência super, super enriquecedora, porque foi estar parado 7, 8 anos para reiniciar na Primeira Liga. Claro que eu estava cheio de ferrugem, não é? Como devem calcular. Normal, mas também começa-se logo no ritmo alto, começa a olear rápido. A ferrugem, vocês sabem como é que é, também ao fim de 15 dias já saiu, e também muito bem enquadrado. Um ser humano espetacular, aprendi imenso com o Mr. Coceiro, essencialmente ao nível da liderança, das relações humanas, uma pessoa de referência para mim. Mas sabem, é curioso porque às vezes tenho esta conversa com alguns colegas, talvez isto também vos diga respeito. Eu, depois de estar estes anos parados, eu tinha sempre tudo aquilo que lia, tudo aquilo que estudava, era como é que isto se aplica no meu processo de treino, porque eu vou ser treinador, etc. Depois destes anos todos, estar ali num contexto de Primeira Liga, eu pensava que era tarde demais, sinceramente. Pensava que era tarde demais. Até que um dia, eu acho que posso partilhar isto, não é segredo nenhum. O Mr. Conceiro se vira para mim, estávamos os dois sentados lá no gabinete, e me diz: sabes, Ricardo, já treinei o Porto, já treinei o Sporting. Eu, quando comecei a treinar, nunca pensei que isso fosse acontecer. Sabes, é que eu só comecei aos 40. E aquilo tocou-me de uma maneira brutal, porque eu tinha 37 nessa altura, não é? E pensava que era tarde para mim, e pronto, se calhar já não vou a tempo. Quando ele me disse aquilo, abriram-se ali uma janela de oportunidade, de esperança, de alguma maneira, sabem? E naquele dia eu defini para mim que aos 40 anos eu seria treinador profissional, seria treinador principal no futebol profissional. E é curioso que eu fiz 40 anos em fevereiro passado e em agosto tive a minha primeira experiência no futebol profissional como treinador principal. Apesar de ter tido outras experiências como adjunto, não é exatamente a mesma coisa. E foi giro, foi giro. Embora depois, no final dessa época, no Vitória de Setúbal, eu tenha depois tido este contacto e a possibilidade de ir para a Finlândia, para a Primeira Liga, como adjunto. E o motivo pelo qual eu fui foi realmente por o treinador. Primeiro eu fui lá uma semana e gostei, tive ali uma boa química com o treinador, e ele me dizer: vens, tu és o responsável da metodologia, quero que faças evoluir o nosso modelo de jogo, etc. Portanto, aquilo era uma espécie de treinador quase principal sem ser principal, não é? Exatamente. Um bocadinho à moda antiga inglesa, o manager e o treinador de campo, não é? Exato. E realmente a minha influência no processo era muito grande. E foi um ano espetacular. Só esse ano, valeu por muitas outras coisas que eu fiz na minha vida. Depois tive uma experiência na Federação Finlandesa, 6 meses ali na formação de treinadores, mas não estava muito contente e o campo é que me chamava, e voltei a Portugal. E depois de algum tempo aí a patinar em seco apareceu esta experiência do Gnissen. Exatamente. Não sei acho que fiz um resumo, não é? Sim, era isso mesmo. Ia perguntar aqui a última pergunta antes de passar ao Ricardo. Aqui na Finlândia, tiveste que fazer alguma adaptação a nível dos treinos, pela parte cultural? Conseguiste implementar a tua metodologia? Não? Tiveste que fazer mesmo assim grandes alterações porque os jogadores não aceitavam essa tua metodologia? Como é que foi essa experiência? Não, primeiro eu sou muito teimoso nestas coisas da metodologia de treino, porque sou mesmo, porque também passei muitos anos a estudar metodologia de treino, a estudar para mim, a estudar para ensinar a outros. Sou um bocado teimoso, porque também é fruto disso, não é? Mas depois é como vos digo, quer dizer, o futebol é futebol, não é? Não há receita mágica. Cada um acredita e há umas direções, é natural. Claro, mas o futebol joga-se com o mesmo livro de regras e com os mesmos jogadores, portanto, mas essencialmente porque o jogador finlandês aceita aquilo em que vê qualidade. Eles são muito críticos, embora não se expressem, fruto deste sistema educacional, para eles são sempre a avaliar o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido. O que é que tem coerência e o que é que não tem coerência. Lá na cabecinha deles, não quer dizer que andem a contagiar ambientes, não.
Mas se tu tens uma boa proposta de jogo, uma boa proposta de treino, pá, é fácil convencer aquelas pessoas. Pronto, e portanto a esse nível... Sim, digo isto porque lembro-me de treinadores, por exemplo, na Eslováquia, que tinham que sempre fazer um trabalho mais físico, senão os jogadores sim. não isso. Ok, não Ou estava na a perceber. Polónia, Imagina, que tinha que ser. Certo. sim, exato, ou seja, ou, por exemplo, na Arábia Saudita, que pá, tens que adaptar às rezas, por causa do parte cultural. Sim. Na Ásia também o jogador não é muito de balneário, ou seja, que ele chega ao campo e treina e vai-se embora. E às vezes temos que adaptar alguns dos nossos métodos. Eu não tive grandes necessidades a esse nível em termos culturais, não. Embora tenha feito uma mudança bastante profunda, para não dizer radical, relativamente ao que estava instituído antes. Mas, aconteceu ser assim, eu não mudei a minha forma de trabalhar. A minha forma de trabalhar que era bastante diferente do treinador que estava lá antes. Aconteceu assim por natureza. Sim. Ia também chegar a outra pergunta, que no caso e entrando agora para treino, entrando para aquilo que todos nós que estamos aqui gostamos e temos esse bichinho, a nível de, uma vez que o jogador é mais inteligente ou tem uma capacidade cognitiva, normalmente assimila mais rápido e, como disseste, fruto da boa educação que a Finlândia disponibiliza aos jovens e tudo, consegues fazer um bom treino quando é a parte analítica, um bom treino analítico, um bom treino de esquemas táticos, ou seja, eles têm essa paciência porque sabem que estão a trabalhar, ou porque nós cá sabemos, o jogador português, o jogador latino não gosta de parar treino, não gosta de estar ali numa mudança de exercício, fica quieto. Como é que foi por aí, Ricardo? Olha, deixa-me só esclarecer uma coisa antes de ir direto à tua questão. Quando eu digo que o jogador é inteligente lá, eu refiro-me essencialmente ao fora de campo, naquilo que é o pensar sobre o processo. Porque eu não considero que o jogador dentro de campo seja mais inteligente que o jogador latino. Não acho de todo. Sim. Temos jogadores de qualidade mundial, não é? Em Portugal. Claro. Eu refiro-me a este pensar sobre o processo. Eu acho que o jogador aqui é mais intuitivo no sentido de fazer, etc. Mas eu acho que a resolver problemas, o jogador português é de qualidade mundial, não é? A resolver os problemas do jogo. A tomada de decisão em jogo. Sim. E depois isso traz outra coisa, que é a capacidade de tu, bons jogadores latinos, tu dizes, eles vão e fazem. Nem tens de treinar muito certas coisas. Claro. Portanto, isto depende da qualidade do jogador. Mas o bom jogador é bom em todo lado, não é? Isso é em qualquer lado, exatamente. Claro. E eu lá também tinha jogadores que dava-lhes 2 ou 3 pinceladas e nem tínhamos de trabalhar muito algumas coisas e aquilo ia funcionando, não é? Mas voltando à tua questão, eu não sou muito de partir o treino em situações analíticas ou mais descontextualizadas. Claro, agora, há coisas que para mim são muito importantes, que é quando estás a introduzir ideias novas, princípios novos, e aquilo não está a acontecer, eu não deixo aquilo ocorrer muito tempo. Ou melhor, na maior parte dos casos é a primeira. Depende do que é a primeira o erro, não é? Quando tu vês que é um erro, porque o jogador tinha a intenção, mas a bola saltou aqui ou acolá e o controle não foi muito bom, tudo bem. Mas quando tu percebes que a intenção não está lá, é para parar e corrigir e estruturar-nos de novo. Eu sou muito assim. Agora, situações mais estáticas, mesmo, por exemplo, nas bolas paradas, não estou a dizer que não faço e que não fiz, às vezes, até por questões de gestão de carga, tens que fazer. Eu faço às vezes, mas eu procuro fazer o mínimo possível esta situação de repetição, hora de cantos, hora de livros, hora seja do que for, de bolas paradas, por exemplo, em que o jogador está muito tempo parado à espera. Porque quebras a dinâmica. Eu faço jogos, faço situações jogadas, por exemplo. Como é que eu fazia? Uma situação que eu tive que corrigir muito, trabalhar muito, insistir muito, porque tinha a ver com a natureza dos próprios jogadores, dos meus jogadores, era a questão de lançamentos de linha lateral. Então, fazia uma situação, sei lá, no dia antes do jogo, eu ia fazer uma situação de jogada,
que não durava muito tempo, mas jogávamos. Eu jogo no dia antes do jogo, eu jogo futebol. Não, Sim. há treinadores que não gostam, mas eu jogo futebol. Não, fácil. E punha 7 bolas numa linha lateral, 7 bolas noutra linha lateral, e o reinício do jogo era a partir do lançamento de linha lateral com aquilo que já tivéssemos trabalhado. E eles estavam a jogar, e o momento em que eles param, a bola sai de campo e vão até à linha lateral, dá-lhes ali uma micropausa, que também pode ser interessante, não é? Mas eles estão a jogar. E a seguir há uma equipa que bate cantos e a outra defende cantos, mas a jogar. Sei lá, posso pôr a baliza no meio campo e estamos a jogar. E aquilo é jogo, mas se há uma coisa que não me agrada, eu paro e mando repetir logo na hora, por exemplo. Claro. Okay? Mas estamos a fazer aquilo num contexto de jogo. Eu gosto mais assim e os jogadores gostam mais assim. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que os jogadores gostam muito mais assim, não é? Pronto, depois o restante processo, eu gosto muito de montar eu costumo dizer as matrioscas, não é? Conhecem as bonecas russas, as matrioscas? Conheço. Eu gosto muito de decompor o jogo em pequenas estruturas e começar a construir das estruturas pequenas para as estruturas grandes durante o treino. Não quer dizer que às vezes não inverta, não comece pelo grande e vá para o pequeno, mas normalmente é do pequeno para o grande. Isto quer dizer que, por exemplo, eu posso dividir o grupo em 2 grupos, o plantel em 2 grupos, trabalhar, por exemplo, com as linhas recuadas, médios defensivos, e outro treinador trabalhar com os médios ofensivos e linhas ofensivas, quer seja em conteúdos ofensivos, quer seja em conteúdos defensivos. E depois, num exercício mais à frente, integrar os 2 grupos e fazer caminhar isto até uma situação mais próxima do jogo, eventualmente. Portanto, eu gosto de montar as bonecas, como eu costumo dizer, as matrioscas, das pequenas para as grandes. É a minha forma de ver isto. É a forma de ver e é respeitável. Aliás, como se costuma dizer, no futebol não há a receita mágica, senão todos a tinham e todos ganhavam sempre e não havia perdedores. Mas sim, é de notar isso. Pronto, fica a nota, perguntei um bocadinho dos esquemas táticos, a gente sabendo que cada vez mais é um fator diferenciador e tem uma taxa de sucesso elevada, daí a minha questão. Sim, já agora deixa-me dizer que no momento em que eu entrei na equipa, a equipa tinha muitos golos sofridos de canto, por exemplo, de canto e de livre. E uma das coisas que eu mudei logo, e porque nos esquemas táticos é daquilo que tu podes mudar e ter logo mais efeito rápido. Mais sucesso logo, vê-se logo o sucesso, exato. Porque são situações de bola parada, os jogadores organizam-se e a partir dali há que cumprir. Mudamos de uma marcação quase puramente individual, ou quase, com 2 ou 3 jogadores de zona, para uma marcação zonal e deixamos sofrer golos. O trabalho de livres defensivos a mesma coisa, com linha defensiva, à zona, depois com 2 jogadores numa segunda vaga, por causa dos remates de segundas bolas, que acontece muito, não é? Quando tens uma linha só, baixas e depois as segundas bolas e os remates exteriores têm que ser prevenidos. Isso foi das coisas mais rápidas dos jogadores começarem a sentir a organização. Isto é importante. Quando tu chegas, eles querem saber o que é que tu tens para mostrar de novo, não é? Então usamos o truque das bolas paradas, funciona sempre. Se conseguires meter uma organização nas bolas paradas, eles sentem logo o efeito. E é interessante porque logo no primeiro jogo eles cumpriram e aquilo começou logo a estabilizar. Depois eles vêm a sucesso também, é isso mesmo. É isso. Há que saber também criar bons feelings para o nosso processo, não é? Exatamente. Depois, um aspecto interessante foi neste último resultado que tivemos, jogamos contra uma equipa que eu analisei as bolas paradas deles, tinham muitas fragilidades. Mudamos ali 2 ou 3 aspectos e curioso, porque ganhamos 5-0 e os 3 primeiros golos foram de bola parada. E, portanto, eu ponho muita ênfase na bola parada, apesar de não treinar assim tanto ao longo da semana. Eu sei que às vezes há treinadores que põem muito foco. Um treino normalmente bem pensado para isto, e depois algumas situações de bola parada integrados noutros dias. Também acontece para ir solidificando coisas. Ir lembrando, para ir intrusando. Ricardo, chegaste
Desculpa, Tiago, deixa-me só fazer aqui uma última pergunta e depois passo. Chegaste e já vinha o campeonato a decorrer, não dá para fazer isso. Ou melhor, não dá para fazer com o mesmo ênfase quando se começa a época, e se faz pré-época, faz tudo. Ia-te perguntar, gostas de começar treinas o processo primeiro defensivo ou ofensivo? Qual é quando pegas as equipas, qual é o que gostas de começar a trabalhar? Opa, eu por tendência, por natureza, eu gosto de estabilizar primeiro e depois de criar instabilidade. O que é que isto quer dizer? O que nos dá estabilidade, para mim, é uma organização defensiva. Não sofrer? É não sofreres, é estabilizares, é teres uma plataforma de referência a partir da qual depois tu sais para o ataque também. E, portanto, eu tenho esta ideia muito marcada desde sempre. E o que fiz agora, quando lá cheguei, também foi isso. Tive 2 treinos para preparar o primeiro jogo, quando lá cheguei, e conhecer jogadores e tudo mais. E o staff que lá estava ajudou muito nisso, como é óbvio. E os 2 treinos que eu foi implementar um 4-4-2 com 2 linhas de 4 mais 2 na frente para dar alguma estabilidade, para meter princípios de zona, porque era o que lhes faltava claramente, porque abriam-se muitos buracos, porque havia muita referência individual. Então foi por aí, aqueles 2 treinos foi isso, pumba, foi isso. Sim, foi isso, basicamente, e cantos defensivos. E cantos defensivos, para ver se não sofríamos gol de canto. Pronto, perdemos 1-0, mas não foi de canto nesse jogo. E depois foi trabalhar em cima disso, construir, e a evolução foi fantástica, foi fenomenal. Foi desde estes 3 primeiros jogos, foi mesmo trabalhar a compacticidade do bloco, e os princípios básicos de cobertura em linha e à linha à frente, do jogador à frente. Mas sabes o que é que funciona depois? Em que é que isso resulta? Resulta-te numa equipa que está a meio da época a trabalhar princípios tão básicos, torna aquilo um bloco muito passivo. Ou seja, nós fechávamos, mas recuperar a bola era muito difícil. Depois houve que dar passos seguintes, que é quando é que nós tentamos recuperar a bola, tornamos este bloco mais ativo, e acabamos a época com a linha a defender no meio campo, instalado no meio campo ofensivo, com a orientação da bola para zonas onde nós queríamos ganhar a bola, com o estudo do adversário, e a evolução foi fenomenal mesmo. Mas teve que partir de um início. Qual é que foi o problema? O problema foi ter que fazer uma pré-época a meio do período competitivo. Isso resultou em que nos primeiros 6 jogos ganhámos para aí 1 e o resto foi tudo derrotas. E depois então, a partir do 6º jogo, aí sim começamos uma senda de resultados muito interessante. Sim, e aqui também acrescentar dentro deste assunto que acabaste o campeonato com 15 gols em 4 jogos, não é? Isso por o quinto. Pelo menos os últimos 5 jogos foram 18 gols. 18. Talvez. Nos últimos 2 jogos ganhamos 5-3 no penúltimo e 5-0 no último. Portanto, aquilo foi mesmo... Exato. Os últimos 2 jogos, sabes, tive aquela sensação que tu raramente tens enquanto treinador e que eu raramente tive enquanto treinador. Se calhar até única. Que é tu sentires a equipa em velocidade cruzeiro, mesmo, no top das suas capacidades. Ia dizer, já estava a máquina oleada. Sim, e foi exatamente naqueles 2 últimos jogos. Tivemos bons jogos, tivemos vitórias e tudo mais, mas a perfeição não estava longe ainda. Naqueles últimos 2 jogos, não vou dizer que foram perfeitos, porque sofremos 3 golos no penúltimo, não é? Mas tu sentes que face aos recursos que tu tens, aquilo está maximizado mesmo a bom nível. Foi uma sensação, costumamos dizer, de flow, não é? Sentes a equipa, não é o treinador, a equipa e os jogadores em estado de flow, como não tinhas ainda conseguido antes. E ainda bem, porque senão não nos tínhamos safado, não é? Ainda bem. Que é o sucesso português, é sempre o sucesso de vários portugueses. É verdade, sempre. Ricardo, Tiago, tens... Não tenho. Ricardo, olha, foi um prazer ter-te connosco, desejo-te muito sucesso, não te pergunto o futuro, porque se calhar também, não sei se sabes se queres ficar em Portugal, se queres ir para o estrangeiro, não sei se perguntar.
neste momento ao Ricardo se ele quer voltar a ser professor, se quer continuar no futebol. Isso eu não pergunto porque eu já vi para onde é que ele quer ser. Ele quer voltar a treinar, treinar e treinar. Isso é muito claro para mim. Eu antes de ter este convite, deixei a minha atividade profissional na Faculdade de Universidade de Mana e não a deixei por ter um convite, deixei-a por convicção de que estava numa fase de mudar de vida. E tive 1 mês e meio em casa e só depois é que apareceu o convite, não é? Portanto, Exatamente. agora exatamente. também não estou a pensar em retroceder nesta decisão, porque acho que não seria feliz se eu fizesse. Ok, fica a nota. Ricardo. Em princípio, o Ricardo vai continuar atrás do seu sonho, que é ser treinador de futebol, e continuar a ser. Sim, e à partida, nos próximos dias, haverá boas notícias também nesse sentido. Exatamente. Esperemos que sim. Fica a nota. Tiago. Queria lançar o último desafio, se o Ricardo quer desafiar algum colega aí a vir às chazadas. E isto é dito em direto? Então, se quiseres, temos depois. É igual. É igual também. Se não, eu acho e a gente depois trata disso. Muita gente interessante, mas eu acho que uma pessoa muito interessante para partilhar histórias de vários quadrantes do mundo futebolístico poderia ser, por exemplo, o João Aroso, que eu desafio. Exato, e vamos fazer o convite ao João e ver se ele está interessado ou não. Olha, Ricardo, queria agradecer-te bastante e olha, até breve, se nos vermos por aí, depois logo combinamos um almoço ou qualquer coisa. Certamente, sempre disponível para um chá, não é? Um chazinho. Um chazinho. Exatamente. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Até breve.